reta circular de duas pontas, madeira, bambu, metal. Hoje vamos falar sobre as agulhas, os diferentes tipos, materiais e também como escolher a melhor para o seu projeto. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu ando tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. As agulhas são itens que geram muita dúvida, principalmente para quem está começando no tricô, porque elas influenciam tanto no tipo de projeto que a gente está usando, no conforto, no deslize do fio, dos pontos nessa agulha. Por isso que é importante escolher a ideal para cada projeto que você está fazendo e também a cada fase, se você está iniciando ou se você é mais avançada. Então hoje eu vou falar sobre os diferentes tipos, os materiais e como isso tudo influencia no seu tricô. Parece que é só pegar dois pares de agulhas qualquer e começar a tricotar, mas não é bem assim. Elas, dependendo do tipo e do material, ela vai influenciar no conforto desse tricô, na velocidade também que a gente tricota e também na tensão do nosso ponto. Claro que quando a gente está começando, a gente começa com o que tem na mão e eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que começar com o que a gente tem e com o tempo a gente vai conhecendo um pouco mais sobre as agulhas e os materiais e vai investindo em agulhas melhores. Mas para começar, a gente começa realmente com o que a gente tem mais facilidade de encontrar. Então, basicamente, nós temos três tipos de agulhas de tricô. As agulhas retas, que geralmente elas vêm em pares, que são essas assim, que tem de vários materiais, a gente vai falar depois sobre isso. Temos as agulhas circulares, que elas vêm com esse cabo, então elas são unidas, são duas agulhas unidas por um cabo. Então, a gente consegue fazer os nossos trabalhos circulares nela. Temos também as agulhas de duas pontas, que elas vêm nesses kits de 5 agulhas, que também é para a gente fazer trabalho circular, só que aqui em circunferências menores. Então, elas sempre vêm nesse kitzinho de 5 para a gente fazer o círculo com 4 agulhas e a quinta a gente vai trabalhando os pontos. Então, agora eu vou falar sobre as agulhas retas, que são essas aqui. Então, elas sempre vêm assim, o parzinho, e a gente trabalha no vai e volta, então é sempre no tricô reto. A gente vai, por exemplo, né, para fazer o ponto malha, a gente vai no meia, volta no tricô para fazer o ponto malha esse que eu tô usando aqui, que é o mais básico, né? Então, essas agulhas aqui eu acho que é a primeira agulha que a gente tem contato, principalmente essa aqui, que ela tem um metalzinho por dentro e por fora ela é de plástico. Então, essas aqui são as agulhas mais fáceis de encontrar, as mais baratas e acredito que as mais tradicionais. Eu acho que todo mundo aí já deve ter visto esse tipo de agulha. Ela vem aqui com o tamanho dela, essa aqui é um tamanho 5 e cada tamanho vem de uma cor, então elas são bem coloridinhas assim, eu acho elas bem bonitinhas, então cada uma vem de uma cor. E essa aqui são as mais baratas, então é a que a gente tem mais acessível e eu tenho quase certeza que a maioria que está me assistindo aí, eu também comecei com essas agulhas, porque elas são realmente mais baratas e a gente encontra em qualquer armarinho. Então ela vem em dois tamanhos, tem essa mais curtinha e tem essa longa. Então, essa aqui eu usava, né, para quando tava fazendo coisas maiores, tipo um suéter, e essa menorzinha para fazer gola, cachecol, essas coisas, porque fica mais fácil, né, de manusear. Então, elas, como eu falei,
Cada marca vai ter uma cor, então essa aqui é um tamanho 5, essa aqui também, só que são de marcas diferentes, então uma é rosinha clara e a outra é um pink. Mas se eu pegar aqui de outro tamanho, eu tenho uma aqui também que é um tamanho 5,5, já vai ser azulzinha. Então elas são bem coloridinhas porque cada tamanho vai ter uma cor. Então, como eu falei, essa é a agulha mais acessível, mais barata. Eu acho ela muito boa para começar. O plástico ele segura um pouquinho mais, então quando a gente está começando, isso é bom, porque a gente tem medo de perder o ponto, né, da agulha. Se a gente usa uma agulha que desliza muito, como é o caso das de metal, que elas deslizam bastante, para o início eu acho que elas assustam um pouco. Então começar com essas aqui que dá uma prendida no ponto é uma boa e a gente não gasta muito. Então essas agulhas são bem legais. Comecei por elas e depois eu fui experimentando outros materiais e me apaixonei pelas de bambu. Então aqui eu tenho outro exemplo das agulhas retas. Essa aqui também é uma curtinha para fazer cachecol, golas, coisas menores assim. Ela é muito boa porque ocupa menos espaço também. Então, das de plástico eu fui para essa de bambu, que é bem gostosa, então ela desliza um pouco mais do que aquela. Então, no início, geralmente, assim, a maioria das pessoas tem um ponto muito apertado, que era o meu caso também. Então, eu tinha um ponto muito apertado, então a de plástico segurava demais. Quando eu experimentei a de bambu, eu gostei, porque ela deslizava um pouquinho mais, então facilitava trabalhar os pontos. Aí depois eu descobri essa agulha aqui maravilhosa, eu descobri lá na novelaria aqui em São Paulo, que é uma agulha de madeira. Então ela é super lisa, super sedosa, gostosa mesmo de ir trabalhar e tem uma madrepérola na pontinha. Eu achei um luxo essa agulha, daí comprei de vários tamanhos e trabalhei com ela por muito tempo. Então ela assim, ela deslizava mais do que a bambu e eu achei a coisa mais linda essa agulha, então eu investi em vários tamanhos e usei ela por muito tempo. E nós temos de outros materiais também, tem agulhas de metal dessas retas, mas eu não tenho nenhuma. E tem outros materiais, hoje em dia tem carbono, tem acrílico, tem de vários outros materiais, mas que não são tão comuns, então elas são um pouco mais caras também. Mas essas agulhas, elas para trabalhos retos, elas são muito boas, a gente consegue trabalhar super bem com elas. Para quem está começando, eu aconselho a começar por essas agulhas e depois sim a gente vai evoluindo para novos projetos, a gente vai evoluindo na técnica e daí a gente vai evoluindo também nas agulhas. Mas para começar, essas são excelentes. A única desvantagem que eu acho dessas agulhas é que elas não são nada portáteis, né? Porque elas ocupam muito espaço. Até vou mostrar aqui para vocês. As minhas eu guardo nesse organizador aqui que eu fiz. Então, embaixo aqui eu ponho as curtinhas e em cima as mais largas, né? As mais grossinhas. Então, eu tenho agulhas aqui desde 2 milímetros até 20 milímetros. Então, eu até vou mostrar aqui a diferença delas para vocês. A de 2 milímetros e a de 20 milímetros. Então, essa aqui foi minha primeira agulha, que foi na oficina que eu fiz, né, do Super Zíper. Foi a primeira vez que eu tricotei, foi com esse agulhão aqui. E foi bem divertido. Aí depois a gente vai diminuindo a agulha até chegar na agulha de 2 milímetros, que pede um pouco mais de paciência e dedicação, porque é um trabalho que demora mais, né? Porque a agulha é bem fininha. Nessa grandona é rapidão. Numa tarde eu fiz um cachecol. Aí depois dessas agulhas retas, eu fui para a agulha circular, porque eu comecei a fazer projetos circulares, que daí precisava, né, dessa agulha
circular, que daí a gente não tem costura, não tem as emendas, a gente faz uma peça só sem costura. Aí eu comecei a trabalhar com essas agulhas, estava na fase do bambu, aí eu acabei comprando esse kit aqui, vou mostrar para vocês, no AliExpress. Isso faz muitos anos, foi logo que eu comecei a tricotar, então faz aí uns 14 anos mais ou menos. E aí eu comprei esse kit aqui no AliExpress, que são agulhas, tem umas de metal no meio aqui que eu já vou falar delas, mas eram só esses kits de bambu. Então são agulhas circulares de bambu, só que elas não são intercambiáveis, elas são fixas. Então por isso que tem tantas agulhas, ela vem desde os 2 milímetros até 10 milímetros e dos tamanhos 40 e 80 do cabo, né? Centímetros, de 40 e 80 centímetros de cabo. Então eu comprei, foi bem baratinho na época, esse kit, e para fazer os trabalhos de circular. Mas assim, a agulha em si é boa, mas o cabo não. Ele é até flexível, só que ele é muito grosso e ele é do mesmo tamanho, desde a bem fininha até a mais grossona, ele é bem grosso assim. Deixa eu mostrar aqui a bem fininha, né? Ele é um pouco mais fino, mas ele ainda é um cabo grosso, ele não é igual o cabo esse aqui, por exemplo, que eu tenho da AD, que ele é bem fininho e flexível. Então assim, eu usei muito esse kit, porque eu não tinha muito dinheiro para investir num kit intercambiável ainda, então usei bastante esse kit por bastante tempo. Daí depois eu resolvi experimentar as agulhas de metal, e na época a Aslan estava com uma promoção muito grande, boa, de agulhas de metal da marca deles. E daí eu resolvi experimentar essas agulhas de metal. Então elas são assim, eu acho que é alumínio e ela é pintada de branco e tem esse cabo aqui de nylon. Também é um cabo fixo, não é intercambiável, e aí você tem que comprar de todos os tamanhos que precisa. Tipo, essa aqui é de 40 centímetros, então para fazer decote, golas, essas coisas. Mas daí depois para o corpo você tem que mudar para uma de 60 ou 80 centímetros. Então esse é o inconveniente das agulhas fixas, sem ser intercambiável, porque você tem que comprar de vários tamanhos e de vários tamanhos de cabo. Então você precisa de muitas agulhas. Então essa aqui eu gostei, mas ela ainda não deslizava o tanto que eu queria, porque eu já fui desenvolvendo, meu tricô foi ficando melhor, eu fui querendo mais velocidade, meu ponto já não estava tão apertado, então eu estava achando que essas agulhas ainda estavam segurando muito o meu ponto. Mas usei essas agulhas e as de bambu por muito tempo, até conseguir investir no meu conjunto dos sonhos, que era o da AD. Eu vou mostrar aqui. O meu estojo já tá bem danificadinho aqui, porque ele já tem aí uns bons anos, eu acho que tem uns 10 anos. E como é sintético, ele descascou. Mesmo cuidando muito bem dele, ele descascou. Então esse aqui é o kit da AD. Esse é o kit da AD Turbo. Então ela vem do 3 milímetros até 10 milímetros, e eu comprei a parte também a de 15 milímetros. Então também intercambiável, eu consigo usar os mesmos cabos que vem aqui nesse kit, e comprei cabos a mais também. Então esse kit ele sempre foi muito caro aqui no Brasil. Hoje em dia ele deve estar em torno de uns 1.500, 2.000 reais. E há uns 10 anos, foi quando eu comprei esse aqui, uma amiga estava na Europa, ela estava na Suíça, então eu comprei esse kit na Amazon da Alemanha e pedi para entregar onde ela estava hospedada na Suíça, daí ela trouxe para mim sem imposto, sem nada, então foi muito mais barato. Na época eu devo ter pago uns 200, 300 reais por esse kit, e aqui ele já custava
uns R$1.000. Então foi uma bela economia e consegui realizar o meu sonho, porque esse kit era o que eu realmente queria, porque as agulhas são muito boas e intercambiáveis, né? Então a gente consegue trocar as agulhas, né? Então vem o cabo e a agulha. Esse aqui é o clique, né? Que é a tecnologia da AD. Então você troca os tamanhos das agulhas e o cabo. Então tem cabo de 40 centímetros até 1 metro. Então fica bem mais fácil de fazer o trabalho, porque você vai trocando só os cabos enquanto o projeto está rolando. Então essa aqui é a minha favorita, eu gosto muito, porque ela tem o corpo de metal e é um metal que desliza muito, então eu gosto demais dessa agulha e fica assim mesmo a recomendação aqui para quem puder investir num kit. Esse da AD eu acho muito bom. Tem outros muito bons também, tem da Knit Pro, tem da Lika, tem da ChiaoGoo, tem mais outras muitas marcas boas, mas também são todos kits mais caros. Eu sou bem fã da AD, tenho várias agulhas fixas, né, que não tem aqui no estojo, por exemplo, a de 2 milímetros, 2,5. Então essas eu comprei separado e são fixas, elas não são intercambiáveis e são também de excelente qualidade. Então, o que eu gosto muito nessas agulhas circulares, e depois que a gente começa a trabalhar com elas, é difícil voltar para a agulha reta, é porque ela é mais ergonômica. Então, assim, tem aquele cabo, ele vai distribuindo o peso do trabalho, né, entre o cabo e as agulhas, então não fica separado nas duas agulhas. Então, mesmo para trabalhos de tricô reto, eu acabo usando as agulhas circulares, exatamente por causa dessa distribuição, fica muito mais confortável. Outro ponto positivo delas é que elas são muito mais práticas de carregar, né? Então assim, você enrola ela, tipo essa aqui da Aslan, né? Tá enroladinha aqui, ela não ocupa nada de espaço e eu consigo levar para qualquer lugar e tricotar tranquilamente com ela, e também depois é só amontoar o trabalho ali, ela fica pequenininha. Já as outras ocupam muito espaço, né? Principalmente as compridas. Então você precisa de um espaço muito maior e também na hora de tricotar você ocupa mais espaço também, enquanto que a circular você ocupa só um pequeno espaço na sua frente. Então eu acho esses pontos positivos delas e que é difícil depois voltar para trás. Eu hoje uso basicamente só agulha circular para fazer tanto o tricô reto quanto o circular. Aí outras agulhas que fazem parte de quando a gente começa a fazer projetos mais elaborados, principalmente os circulares e principalmente os suéteres, são as agulhas de ponta dupla, né, que vem com 5 agulhas. Então, o primeiro kit que eu comprei foi esse aqui, que eu comprei também na AliExpress, que vem vários tamanhos, também vem da de 2 milímetros até 10 milímetros, e daí vem vários pacotinhos aqui com 5 agulhas de cada tamanho. Então eu tenho aqui um estojinho com todas elas. Então ela vai do 2 até o 10, sendo das pequenas, elas se dividem entre 2,25, 2,50, 2,75, 3, e a 3 também tem essas divisões, e depois a partir dos 4 milímetros é de meio e meio. Então é 4, 4,5, 5, 5,5 até o 10. Então eu tenho um pacotão aqui de agulhas de bambu, que eu tava na fase do bambu, então eu comprei as agulhas circulares e também as de ponta dupla de bambu, e usei também por muito tempo, porque eu não me adapto muito com o Magic Loop, então eu uso mais essas agulhas de ponta dupla. E só recentemente que eu comprei as de metal, que eu até fiz o vídeo, né, que eu comprei essas de metal,
que vem nesse kit aqui, que no vídeo lá das agulhas eu falei bastante sobre elas, né? São agulhas muito boas, tô gostando muito, ela desliza bem, é bem gostoso de tricotar. Então, só agora, depois de 14 anos tricotando, que eu troquei para essa de metal. A de bambu tava me servindo muito bem, só que como eu faço o corpo todo do suéter nas agulhas de metal e depois eu fazia a manga com as agulhas de bambu, eu sentia que tinha uma diferença ali de tensão. Então, por isso que eu investi nesse kit e também porque o tricô desliza melhor e dá mais velocidade, né? Mas as de bambu funcionaram muito bem por todo esse tempo e elas são bem boas. Paguei bem barato na época no AliExpress e elas são de boa qualidade. Usei muito e só agora que eu troquei por essas de metal. Então, essas de agulha dupla, como eu falei, a gente usa para pequenas circunferências. Então, para fazer gorro, luva, mangas, a gente precisa dessas agulhas, esse conjuntinho de agulhas de ponta dupla. Então, para essas circunferências menores. Quando a gente está fazendo suéteres no circular, elas são fundamentais. Então, vale a pena investir também. Dá para comprar bem barato. Essa que eu comprei foi na Temu, comprei bem barato. E dá para comprar individual também, eu tenho umas da AD. As primeiras que eu comprei foram essas aqui da AD, que foram as de meia. Então eu comprei a 2, 2,5 e 3 milímetros nesses kitzinhos assim, para fazer meia. E agora eu comprei essas outras porque eu precisava de agulhas mais grossas. E aí comprar cada uma dessas separado fica muito mais caro. E aí eu comprei esse da Temu e não me arrependo, muito bom. Se você quiser saber mais, vai lá no vídeo que eu falo, que fiz a resenha sobre as agulhas que eu comprei na Temu. Eu já falei aqui um pouco, né, sobre os materiais, mas agora eu vou falar sobre as características de cada um. Então a gente tem as agulhas de bambu e de madeira, que elas estão no mesmo grupo, mas elas têm diferenças. Então a de bambu pega um pouquinho mais e a de madeira, se ela for como essa aqui, que é bem acetinada, ela desliza mais do que a de bambu. Elas estão na mesma categoria, mas tem um pouquinho dessa diferença. A de bambu pega um pouquinho mais. Para quem está começando, eu acho um ponto positivo, porque a gente fica com muito medo do ponto cair, então ela dá essa segurada no início. Mas para quem tem o ponto mais frouxinho, elas são muito gostosas, elas são agradáveis ao toque, ela não faz aquele barulho que as agulhas de metal faz, que muita gente se incomoda. Então esses são os pontos positivos das agulhas de bambu e de madeira. Então as de metal, como eu já falei, elas são mais rápidas porque o fio desliza mais. Então se você tem o ponto apertadinho, mas já tá um pouquinho mais avançada no tricô, não tem tanto aquele risco de perder ponto, a de metal vai te ajudar, porque desliza melhor. Então quando a gente tem um ponto muito apertado, a de metal ajuda a dar essa deslizada, porque o bambu ele vai dar uma segurada nesse fio. E elas são ótimas principalmente para usar com os fios mais pegajosos, né? Como um mohair, por exemplo. Então a de metal vai facilitar muito a sua vida para trabalhar com esse tipo de fio, porque eles grudam muito, segura muito mesmo. Então a de metal ela desliza muito melhor, o seu tricô vai fluir, vai ser mais rápido. Pontos negativos é que ela é mais gelada, então ela não é tão gostosa nas mãos como a de bambu e a de madeira. E tem esses barulhinhos que a agulha batendo uma na outra, que tem gente que se incomoda. Eu até gosto desse barulhinho, mas tem gente que se incomoda. Então esse é um ponto aí também para levar em consideração. E agora chegamos nas de plástico. Eu devia ter começado por elas, né? Mas eu tô acabando por elas.
elas são as mais acessíveis, as mais baratas e, como eu já falei, é aquela que você encontra em qualquer lugar. Então, quando a gente está começando, começa por ela, até para você não gastar muito dinheiro com material e para ver se depois você não gosta de tricotar, que eu acho muito difícil, mas vai que você invista muito num hobby que depois não te agrada, você não se adapta. Então pegue essas agulhas, que elas são boas também, e comece a aprender com elas e depois sim você vai experimentando outros materiais. Tem gente que gosta, fica nas de plástico e tá tudo bem. E outra coisa importante da gente lembrar sobre agulhas são essas espessuras, que eu já acabei falando um pouco delas aqui. Então, quando você pegar a receita, lá vai dizer o tamanho de agulha que você vai precisar trabalhar. Então, elas vão de 2 milímetros até 20 milímetros. E até mais, que hoje em dia tem tricôs gigantes, né? Mas a gente acaba trabalhando mais entre 3 milímetros até o 10 milímetros, que é o que vem geralmente nos kits. Mas se você trabalha com meias, coisas assim mais fininhas, ainda tem as de 2 milímetros até os 3 milímetros ali que a gente usa para meias e coisas mais delicadas assim. Mas a média é ali de 3 a 10 milímetros. Então preste muita atenção no tamanho que a receita vai pedir. E eu não aconselho, lembrando agora aqui, as agulhas muito fininhas de bambu, elas são muito delicadas, elas podem quebrar. Então essas muito fininhas, escolha as de metal, porque o bambu não aguenta, dependendo, ele não aguenta o peso do trabalho. Então, principalmente a agulha reta, né? A de bambu de 2 milímetros é muito fininha. Então, é só realmente se você for fazer uma meia, coisas menores assim, ela é ok. Mas assim mesmo, a de 2 milímetros, 2,25, tem que tomar um certo cuidado quando for trabalhar com bambu. Se você puder, invista nas de metal, que é mais seguro. Então, o meu conselho é você ir experimentando todos esses materiais e ir experimentando com fios diferentes também, para você ir identificando qual se adapta melhor a qual fio e a sua tensão de ponto também. Tricote a mesma peça, amostras, né? Com uma agulha de bambu, outra de metal, mesmo a de plástico, para você comparar para ver se a sua tensão muda. E também o quanto o tricô fica mais rápido e gostoso de tricotar. Então isso tudo você vai levando em consideração também para escolher a sua agulha favorita, e cada projeto vai pedir uma agulha diferente, você vai ver. E como vocês sabem, agulhas são um investimento, então cuide bem delas. Essas que vêm nos conjuntos, deixe dentro dos estojos que elas vêm, para elas ficarem sempre novinhas, não estragar cabo, não estragar a estrutura dela mesma, né? Principalmente as de bambu, que pode arranhar, pode lascar. Então assim, cuide bem das suas agulhas, porque elas vão ser assim bem cuidadas, é para a vida inteira. Então cuide bem, porque esse é o nosso material de trabalho, né? E elas são fundamentais, porque se uma agulha tá muito arranhada, com um lascadinho, alguma coisa, isso vai pegar no fio e vai atrapalhar o seu projeto. Então cuide bem delas. E quando você sentir que chegou a hora de investir num kit mais completo, de uma marca mais desejada, junte um dinheiro e compre esse kit, mas como eu já falei, vai aos pouquinhos, já não se joga. Claro, se você tem dinheiro sobrando aí e quer investir, vai lá. Mas eu digo assim, para nós mortais aqui, a gente vai aos pouquinhos subindo de nível, e sim, vale a pena investir num kit desses, porque a qualidade é excepcional. Mas a gente tem kits muito bons também, mais acessíveis. Mas a gente sempre tem aquele desejo daquela marca especial, e tá tudo bem, vai aos pouquinhos que você vai conquistar o seu kit dos sonhos. E para você já achou a sua agulha favorita? Me conta aqui nos comentários quais são as suas favoritas.
se você tem algum kit, se tem alguma marca específica que você goste, vamos trocar essas ideias e espalhar aí essas dicas para todo mundo. Para quem quer se aventurar no mundo do tricô colorido, do colorwork, eu tô com inscrições abertas para o curso de mosaico, que é uma técnica de tricô colorido que a gente usa os slip stitches. Então são pontos que a gente vai passando de uma carreira para outra sem fazer, e com isso a gente vai misturando as cores. A gente vai fazer o cardigan Pressed Flowers da Amy Christophers. Então vão ser aulas online e ao vivo aos sábados. A gente vai tricotar juntas essa peça incrível e eu vou te ensinar essa técnica linda de mistura de cores sem complexidade nenhuma. Ela parece muito complexa, mas é muito simples e muito gostoso de tricotar. Então as inscrições estão abertas, só entrar no site sweetbreezeyarns.com.br. O curso ia começar nesse sábado, mas eu tive um imprevisto, vou deixar para a próxima semana. Então, no próximo sábado, dia 13 de setembro, a gente vai começar esse curso. Vem tricotar comigo. E tô com inscrições abertas também para as aulas de tricô livre. Então, se você quer aprender a tricotar ou quer aprender alguma técnica nova, quer desenvolver algum projeto junto comigo, você vem para essas aulas livres. Temos opções online e também presencial aqui no ateliê na Vila Madalena, em São Paulo. Também as informações e inscrições estão no site. Corre lá e vem tricotar comigo. Hoje que eu tô vestindo é a Gil, essa aqui é a primeira que eu tricotei, que essa é bem grandona mesmo, é bem boxy, bem soltona, bem gostosa de usar. Então essa aqui foi a primeira que eu fiz pra mim, que deu um desejo de fazer uma camiseta grandona, assim fiz ela. Minhas amigas pediram para eu escrever a receita, achei que não ia dar em nada e ela é um sucesso, vende muito bem até hoje. E eu já fiz 4 dessas, fiz uma para minha mãe, então é uma peça que eu amo muito, é gostosa de tricotar. Eu pensei bem em quem está começando a tricotar, então ela é feita nas agulhas retas, com costura aqui lateral, só tem essa costurinha aqui e nos ombros. Então ela é muito simples para quem está começando a tricotar. Então se você quer fazer a sua primeira peça de roupa no tricô, essa aqui é uma boa dica e a receita está à venda também no site. Essa semana não consegui tricotar muito, meus projetos ficaram meio de lado, só consegui trabalhar um pouquinho na meia farfalina, que é uma receita que eu tô desenvolvendo. Andei muito pouquinho nela. Então tá aqui as borboletinhas aparecendo e aí eu vou trabalhar um pouco mais aqui o cano e depois já começo a fazer o calcanhar. Então essa é uma receita que eu tô escrevendo, tô desenvolvendo, logo mais eu já vou chamar as testers para fazer. Então se você se interessa, entra no nosso grupo de WhatsApp, não é um grupo, é uma lista de transmissão, então só eu posto lá, não se preocupem, não é aqueles grupos que chega mensagem toda hora, e que eu vou postar lá para quem quiser testar essa receita, que eu vou lançar muito em breve esse chamado aí de testers. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, entra no grupo e lá eu tô sempre postando coisas sobre o podcast e também sobre a Sweet Breeze Yarns. Essa semana foi meio corrida, tive que resolver muita coisa aqui de casa, da vida, então o tricô ficou de lado. Então trabalhei só um pouquinho ali na farfalina e os outros projetos estão parados. Então eu tô relembrando aqui, tô terminando a cauta, tô terminando o upper lane, que eu tava fazendo o teste, tô fazendo também a Valência, que é um suéter que eu tô fazendo de algodão, e tem também a peça da Cris Bertolucci, que também ficou parada, porque ela ficou muito grande, então eu vou recomeçar. Então eu tô com esses 4 projetos aí e mais a meinha.
Então tem muita coisa para andar e muitas ideias também fervilhando na cabeça. Mas logo eu volto na minha produção de tricô. Me segue lá no Instagram, Sweet Breeze Yarns, que eu sempre tô postando lá algumas coisas também sobre o podcast, sobre tricô e sobre a Sweet Breeze. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo aqui no canal. Semana que vem tem mais. Tchau!